Nesta nova série sobre a Trindade, nós vamos fazer aqui 4 vídeos. Este é o primeiro dos 4, onde nós vamos fazer aqui um apanhado geral sobre essa doutrina, se ela tem respaldo bíblico ou não. Além dessa tradução que você está vendo aqui e esse comentário bíblico da Assembleia de Deus, vamos usar também esse dicionário bíblico ilustrado na parte final do vídeo, ok? Então este é o primeiro dos vídeos, onde nós vamos apenas fazer um apanhado. O segundo vídeo nós vamos falar sobre a questão do Espírito Santo, se ele é realmente uma pessoa e a suposta terceira pessoa da Trindade ou não. No terceiro nós vamos falar sobre Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo realmente é o Deus Todo-Poderoso, como afirmam as denominações, e que isso tem a ver, né, com a Trindade. E no quarto vídeo vamos falar especificamente do Pai Jeová. Certamente que é o único Deus Todo-Poderoso, né? Não existe Trindade, vamos deixar isso muito claro para todos vocês aqui. Então, a princípio, nós queremos mostrar para vocês aqui uma base de como que essa doutrina ela é confusa, como que as pessoas que defendem essa doutrina, uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal da Assembleia de Deus, né? Queremos deixar claro aqui que não temos nada contra os nossos amigos, nem a denominação Assembleia de Deus, estamos usando apenas a parte de comentário para estabelecer aqui uma base para que a gente possa explanar melhor esse assunto, tá? Então nós temos aqui na página 1461 da Bíblia de Estudo Pentecostal, comentários bíblicos aqui abaixo do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Olha que interessante o que dizem aqui, ó. Vocês vão perceber nos comentários daqueles que defendem essa doutrina, como que realmente é confusa essa questão, né, da Trindade, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, as Escrituras declaram que Deus é um só. Ok, nós concordamos com isso. A Bíblia fala que Deus é um só. O ser soberano do universo, o Deus Todo-Poderoso, o ser onipotente, o Criador, é um só mesmo. Só que aqui já cria uma confusão, ó. Uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência, tá? Aí eles entram nessa questão das pessoas da deidade, dessa deidade suprema, nenhuma é Deus sem as outras. Ou seja, isso aqui na verdade é uma continuação do comentário que eles fazem aqui embaixo, né? Onde eles começam a defender a doutrina da Trindade, né? Aqui eles começam a defender a doutrina da Trindade, tá? Então vamos lá. Olha que coisa interessante, ó. Das pessoas da deidade suprema, desse ser absoluto aqui, todo-poderoso, das pessoas que compõem esse único ser, nenhuma é Deus sem as outras. Ou seja, o Pai sozinho não é Deus absoluto. Assim também o Filho, Jesus, o Espírito Santo também não é. E cada uma delas, juntamente com as outras, ou seja, quando se soma as 3 pessoas, forma Deus. Ou seja, no conceito da equipe que elaborou esse comentário aqui, o ser supremo do universo, ele é composto por 3 pessoas divinas. Só que nenhuma dessas pessoas é Deus absoluto sem que esteja unida as outras 2 pessoas. Ou seja, o Pai não é Deus sem o Filho e sem o Espírito Santo. E assim, o mesmo se dá sem Jesus, sem o Pai, sem o Espírito Santo, também não é Deus completo, né? O mesmo se dá com o Espírito Santo também. Ou seja, cada uma das pessoas da deidade suprema é apenas um terço de Deus para que haja o Deus soberano e completo, o único do universo, né? Nós, Testemunho de Jeová, evidentemente, não acreditamos nisso, sabemos que o Deus supremo unicamente é Jeová, tá? Então perceba que realmente é uma coisa bastante confusa aí, né? Bastante confusa. Então, o Pai é um terço de Deus, o Filho é um terço e o Espírito Santo é um terço. Isso é o que eles estão dizendo nesse comentário. Aí você pega uma mesma publicação, olha aqui, ó, publicada também pela CPAD, olha lá no canto superior, é a mesma que produziu aquela Bíblia, e eles fazem aqui diversos comentários a respeito da Trindade também, ou seja, fazem um apanhado geral aqui, né? A partir aqui da página, deixa eu ver aqui, capítulo 4, onde vai pegar a página 77, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para vocês verem, ó. A partir da página 77, eles começam a tentar explicar sobre a questão da Trindade, tá? Então, continua aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui um apanhado de alguns comentários e veja que aqui já são um pouco divergentes daquilo que você leu na própria Bíblia publicada por eles, né? Aqui, ó.
sinalizei aqui para você ver melhor, ó. Cada uma dessas pessoas é Deus pleno e absoluto, tá? Nós acabamos de ver ali na Bíblia de Estudo Pentecostal que não, né? Que não é bem assim, tá? Nenhuma delas é Deus sem a companhia das outras, mas aqui já diz que cada um é Deus pleno e absoluto, tá bom? Olha aqui, ó. Não são três deuses, mas três pessoas e uma só divindade. Isso se chama trindade, né? Então é muito confuso, né? Muito confuso. Aí continua aqui embaixo, ó. A Bíblia ensina que a trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso, quem começou com esse ensino foi a Igreja Católica no quarto século. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas essa doutrina é defendida por outras denominações, como a Assembleia de Deus, Batista e, né, tantas outras aí, tá? Olha aqui, uma só divindade, sendo iguais, eternas, da mesma substância, embora distintas. Bom, se são pessoas distintas, você tem, então, e são três pessoas distintas, e cada uma delas é Deus pleno e absoluto, você tem três deuses, não é? Então, no comentário que nós temos na Bíblia de Estudo Pentecostal, o Pai é apenas um terço da divindade, o Filho é um terço e o Espírito Santo seria um terço, mas aqui já é o contrário. Aqui o Pai, ele é pleno e absoluto, o Filho também, o Espírito Santo também. Então aqui você tem três deuses, né? Se cada um é 100% Deus, então você tem três deuses. Isso não é trindade, isso se chama triteísmo, ou seja, adoração a três deuses, né? Tá? Então fica muito claro como que quanto mais se tenta explicar a doutrina da trindade, mais confuso fica, né? Se você afirmar que cada um deles é apenas um terço, você diminui Jesus, né? Que é uma coisa que os evangélicos jamais vão admitir. Se você afirmar que cada um deles é Deus pleno e absoluto, você passa a ter três deuses. Isso já não é mais trindade, isso é triteísmo. Então por aí você vê a grande confusão, né, que se tem. Aí tem uma apanhada aqui na frente que eles fazem, né, do credo de Nicéia. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Esse comentário aqui está na cartilha católica, copiada pelas igrejas evangélicas, né? Olha aqui, ó. Quando fala da trindade. A partir do terceiro ponto, né? Entendeu? A fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, etc., né? Cada uma delas é coeterna, incriado, imensurável, imensurável, Pai é eterno, Filho é eterno, Espírito Santo é eterno, né? O Pai é onipotente, o Filho também é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, ou seja, tenta se colocar tudo no mesmo pé de igualdade, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses, não é? Ah lá, no entanto, não há três deuses, mas um Deus só. Tá? Então, como se explica isso? Bom, não tem como explicar. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz claramente que o Deus Todo-Poderoso do Universo, ele seja uma fusão de três divindades. Então, essa crença não tem fundamento nenhum, não é? Tanto que fizeram muitas modificações na Bíblia para tentar provar isso, né? Aí, a partir do versículo 21, aliás, a partir do ponto 21, eles já entram em contradição com as afirmações que fizeram acima. Olha, o Pai não foi feito, ok? O Filho procede do Pai, tá vendo? Não foi feito nem criado, mas gerado. Ou seja, mas o Filho teve início. O Filho teve um princípio. Ele foi gerado pelo Pai. O Espírito Santo também procede do Pai e do Filho, não foi nem gerado nem criado, mas procede também. E o Pai procede de quem? Obviamente que o Pai não procede de ninguém. O Filho foi gerado, o Espírito Santo procede do Pai, né? Mas e o Pai? De quem que ele procede? Então isso já cria uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Continuando, nessa trindade não existe nem primeiro nem último, nem maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, coiguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas elas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade devem ser adoradas. Ou seja, você adora o Deus Trino, né, como um todo, ou adora individualmente cada um deles, né? E você estará adorando Deus. Isto é o que afirma o credo católico. Olha aqui, isso aqui é o credo católico copiado pelas denominações evangélicas, tá bom? São 40 termos e aqui nós temos 27, né? Menos 3, temos 24 termos da trindade. Bom, muito bem, viu como que é confuso, né? Aí eles concluem aqui no final, só para você ter uma ideia, o que eles dizem? Olha aqui, ó. Ninguém precisa entender a trindade para ser salvo. Bom, se não precisa entender a trindade, por que tentam explicar então?
Por que tentam defender a todo custo essa doutrina, né? Deus é para ser crido e não entendido. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro, Jesus deixou isso muito claro em João 17,3, para que possamos realmente ganhar a vida eterna. Então, como que não precisa ser entendido? Não é? O grande problema das seitas é querer entender Deus. Então, pode-se chamar de seita aqueles que tentam explicar a Trindade, como, por exemplo, os donos desse folheto, tá? Muito bem. Então, como não consegue se explicar claramente a doutrina da Trindade, eles põem a conta, olha aqui, ó, sabe aonde? Deixa eu mostrar para vocês aqui, Dicionário Bíblico Ilustrado, né, da Editora Vida. Lá no finalzinho, onde tem alguns comentários que falam da Trindade, veja onde que eles colocam a conta. Como não é possível entender a Trindade, explicar a Trindade, né? E ela é cheia de contradições contra suas próprias afirmações. Então eles fazem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Aqui debaixo do verbete Trindade, né? Tá sinalizado aí para você de verdinho, né? Verde claro, olha. A Trindade é considerado o quê? Um mistério além da compreensão humana, né? Este é o comentário que você vê aqui na Bíblia de Toda a Vida. Não é uma publicação da Testemunha de Jeová, tá? Que obviamente não acredita, né, nessa doutrina de origem pagã. Não obstante, o Antigo Testamento apresenta implicações da ideia trinitária. Ou seja, não é claro o ensino, né? Eles dizem muito claro, de forma assim muito clara, né? O Novo Testamento não conta com uma apresentação sistemática da Trindade. Tá vendo? Ou seja, então, como não se consegue ensinar e explicar, o que eles fazem? Olha aqui, ó. Põe na conta do mistério. A Trindade simplesmente é um mistério, tá? Então, nós fizemos aqui esse primeiro vídeo só para fazermos aqui um apanhado, né, para mostrar para vocês como que essa doutrina é uma doutrina confusa, cheia de contradições contra si mesmas, né? Deixa eu mexer na tela aqui para a gente concluir, né? E que realmente não tem fundamento, nenhum respaldo bíblico. Então, os próximos vídeos a gente vai esclarecer isso melhor para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o terceiro vídeo a seguir, vamos falar do Espírito Santo. O quarto, vamos falar de Jesus. O segundo vídeo nós vamos falar do Espírito Santo, o terceiro de Jesus e o quarto vamos falar sobre Jeová, tá? Que certamente é o único Deus Todo-Poderoso.